Vocês acham que é possível fazer uma desburocratização do Estado brasileiro, estilo que o Trump vai fazer nos Estados Unidos? Vai não, que ele quer fazer, porque fazer mesmo é bem difícil. Sem uma nova Constituição, a gente já tá falando dela. Pergunto, pois nossa Constituição já engessa muita coisa, só do ponto de vista orçamentário. Sim. Por tudo que está previsto nela, 92% de todo o orçamento do governo federal já fica comprometido. Cara, minha opinião é a seguinte, e lendo o livro sobre o fim da República Romana ficou muito claro isso. Parece que quando o Júlio César, ele... Pra quem não sabe, né, Roma tinha uma Constituição, por mais que não fosse escrita, né, rígida. E aí o César, ele obviamente estava subvertendo isso, né, tipo, porra, foi a pessoa que fez isso da forma mais óbvia do mundo. Ele cruzou o Rubicão e atentou contra o que era estabelecido que era o Senado e tal. E aí ele tirou meio que, no meio da Guerra Civil, ele tirou umas férias no Egito, né? Uhum. Que ele ficou namorando com a Cleópatra e deu uma voltinha no Nilo. E parece que quando ele tava no Nilo, no Egito, ele ficou tipo, caraca. Ele viu como que a Cleópatra... Pra quem não sabe, o Egito naquela época, a dinastia era a dinastia Ptolomaica. Enfim, que era grega, né? E ela viu como que em Alexandria, que era a cidade eminentemente grega do Egito, a Cleópatra, ela se portava como uma monarca grega, e como você descia um pouco o Nilo, ela se portava como uma faraó, assim, sabe? Que era um monarca eminentemente... Rei Deus, né? Rei Deus, né? exatamente. Que era bem diferente da concepção grega dos reis, assim. E aí o César, que era um cara, porra, genial, assim, talvez uma das pessoas mais brilhantes que já tenha existido, pro bem e pro mal, né? Ele ficou meio tipo, caraca, você consegue meio que ter o cargo de rei e ter várias roupagens diferentes dentro dela. E parece que isso foi uma das coisas que inspirou o César a não querer se declarar Rex, sabe? Que ele aceitou só ser, tipo, dictator pra vida. Mas quando ele fosse fazer viagens ao Oriente, que ele acabou não fazendo, né? Mataram ele antes. Aí sim ele vestiria a roupagem de rei Deus e tal, porque bem ou mal era isso que ele queria. Enfim, o ponto é, cara, tem como você fazer qualquer coisa com qualquer roupagem, entendeu? E muitos usam o argumento da Constituição americana, que sem dúvida é melhor pra isso do que a Constituição brasileira, como um exemplo, que o governo americano ele mudou muito ao longo do tempo. Então, o governo de hoje ele é muito diferente do que era o governo antes do New Deal, né? Antes do meio que o Estado administrativo de bem-estar social, que era muito diferente do governo na época da proclamação, não é nem a proclamação da República, né? Da Constituição em si, da época do George Washington. Então, cara, eu acho que dá sem mudar a Constituição, entendeu? Talvez no Brasil você vai precisar mudar algumas normas assim, mas, por exemplo, tem certas coisas que o Supremo Tribunal Federal faz hoje em dia que, obviamente, são inconstitucionais, entendeu? São coisas absurdas. Só que, dado que a soberania ultimamente tá na mão do STF, ele meio que faz o que quiser e ninguém consegue fazer nada. Teria como você operar com a Constituição brasileira atual e fazer uma coisa completamente diferente, igual o César fez em Roma, quando o Augustus virou imperador, ele também, até onde eu sei, ele manteve todo o negócio do Senatus Populusque Romano e tal. Ele se denominava Imperator, que era só, tipo, líder, basicamente, né? Líder, tipo, militar, assim. Ele não se chamava de Rex, porque era extremamente contrário a todas as tradições, a tudo que significava ser romano, você ter um rei, né? Um Rex. Ele esvaziou as funções do Senado, ele não tirou ninguém, né? Naquela época tinha um excesso de senadores e de muitos homens que não eram dignos do cargo, e ele não expulsou ninguém, ele só esvaziou completamente de significado do cargo e deixou todo mundo lá fazer a papagaiada no Exato, no ou Senado. seja, na Constituição atual, cara, você mantém a papagaiada que você quiser e você toca o governo de uma forma completamente diferente, Só que, entendeu? pessoal, a minha dificuldade cara, o executivo no Brasil já não manda em porra nenhuma. Sim. O Lula é um eixo pra fora, papagaiada internacionalista, e no eixo interno é equilíbrio de conta, não equilíbrio de conta. Sim. E nada mais. Sim, total. Tipo, orçamento surrupiado pelo legislativo, soberania política, dinâmica Mas de é aquela oposição. parada, o Xande. STF conseguiu pegar um bando de coisa pra si sem mudar a Constituição, entendeu? Só que agora os dois estão puxando pra si, vai ter que vir um cara pica pra puxar de volta, entendeu? Sim, total. Tem que ver o cara pica aí, tem que ter todo um planeta. Tem que ver o cara pica, entendeu? Tem que ver um cara pica aí pra aparecer. Aí uma crise política e tal. Então, pode ter esses momentos que são de reimaginar a coisa, né? Por exemplo, o papel do judiciário foi radicalmente ampliado ao longo da Lava Jato. A politização da corte, a relevância da corte.
era uma prerrogativa que nem existia. Tipo, julgar político, condenar político. O juiz é pra, porra, briga de marido e mulher, entendeu? Isso nem existia. Mas aí aconteceu esse elemento que exigiu que a coisa mudasse um pouco a sua dinâmica. Pode surgir um outro elemento que mude a dinâmica Sim, mas o ponto é, quais seriam os motivos pra você não fazer uma Constituição nova, entendeu? Pra não fazer? Nos Estados Unidos, você não vai fazer a Constituição nova porque, mano, aquela porra daquela Constituição é um documento sagrado pra República Americana. Pra República Brasileira, cara, a Constituição de 88 não é nem um décimo de tão sagrada quanto a República Americana é. Eu tenho o dever, quanto advogado, de defender a Constituição do Doutor Ulisses de Guimarães. Essa Constituição cidadã, que é a Constituição de 88. Mas só vai haver constituinte por cima do meu cadáver. Eu vou defender o Estado Democrático de Direito até o fim. E aí o ponto é, se você, tipo, for muito difícil... Na minha opinião, os maiores entraves a talvez mudar a Constituição brasileira não sejam nem necessariamente internos, sejam mais externos, sabia? Porque eu acho que dependendo do tipo de Constituição nova que você fizesse, a comunidade internacional ia dar chilique nível estratosférico, assim, entendeu? Cara, acho que apesar do... Eu acho que, tipo, é inevitável que a necessidade de um novo... Tipo, a ideia de um cara bom aparecendo aí, ela é um tapa-buraco, né? É o César, antes do Augusto, entendeu? Sim. A verdade é que tem alguns livros que precisam ser escritos antes, alguns pontos de vista que precisam ser dignamente defendidos antes, pra ficar na cara que já foi, entendeu? É o próximo. Sim. Qual é a próxima moda que a Constituição no Brasil vai adotar? Mas é engraçado, né? Porque a parada é... A Constituição de 88, ela meio que é, obviamente, um documento meio progressista, avant-garde, assim, sabe? Pra época. Hoje em dia, se fosse escrever uma Constituição nova... Eu sinto que eu ia ter dificuldade de angariar legitimidade suficiente para fazer uma Constituição avant-garde progressista. Sim. E você observa isso no Chile, porque a esquerda... O Chile, para quem não sabe, tem a Constituição da época do Pinochet. Porque, enfim, basicamente, a forma que a democracia no Chile se desfez, o Pinochet ele manteve mais controle ainda do que os militares aqui no Brasil. Tanto que ele foi, tipo, senador e líder das Forças Armadas, enquanto o Chile já era uma democracia. Nunca foi condenado. Exato, o que chega a ser engraçado. E a Constituição é a Constituição dele, é a mesma, basicamente. E aí os chilenos eles querem refazer, porque, enfim, a Constituição do ditador, blá blá. Só que eles meio que perderam o barco, cara. Se eles tivessem feito na década de 90, tipo, Pinochet morreu, imediatamente você faz uma Constituição nova, teria rolado. Nos anos 2000 teria rolado. Agora, cara, meio que o campo progressista não tem mais a mesma hegemonia que tem antes, e eles são obrigados a sempre fazer a coisa mais avant-garde possível. Então você não poderia fazer uma Constituição progressista, não, vamos nos ater aqui, década de 60, direitos civis, blá blá blá. Não, você tem sempre que fazer a parada, caralho, mais pra frente possível. Eles iam começar a botar um bando de coisa que é tipo progressista demais, não ia ser aprovado. Consequência, o Chile tá travado com a porra da Constituição do Pinochet até hoje. Pessoa. Mas a parada que eu acho que com certeza não seria um 88 de novo, né? Ou seria o dobro, né? Seria, sei lá, 176. Não seria. Seria provavelmente um pouco mais restrita. Só que eu acho que ainda não ia ser o que precisa ser. Não, então, é por isso que, na minha opinião, o verdadeiro caminho é você fazer o Senatus Populusque Romano e você é um imperator e foda-se. Entendeu? Não sei. Esse eu acho que você é o Princeps, você é o primeiro cidadão, entendeu? Que era o título do Augusto. Muitas vezes isso precede um novo texto constitucional, né? No Brasil várias vezes foi, mas eu acho que pro que precisa ser pra dar a volta por cima mesmo, o Brasil estagnado há mais de 10 anos, né? Eu acho que... O Brasil está estagnado economicamente há mais de 10 anos, né? Culturalmente está estagnado há o quê? Uns 40? É até maldade de falar estagnado, né? Quer dizer que... Sim, exato. A gente tá no mesmo retrocedendo aos 40 anos. Tá regredindo. A cultura aponta, né? A cultura explica pra gente qual o status das demais coisas, né? O que a sociedade é capaz de produzir mostra o que ela é, na verdade. Então, mas eu acho que tem um trabalho... Tipo, tem a solução intermediária, mas tem um trabalho intelectual a ser feito no meio do caminho. Um grupo de pessoas. Não tem a vanguarda. Todo movimento tem que ter uma vanguarda. Sim. Quem é a vanguarda? Entendeu? Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!